Pessoal, é uma associação criminosa armada que tem como seus membros natos e principais Gideon, Horácio, Carlomã e Fabrício. Carlomã, vulgo Carlinhos. Nessa associação, durante esse período de investigação, surgiram pessoas como o adolescente infrator e também a pessoa do galego. Eles integram eventualmente esse núcleo, que é um núcleo permanente, e posteriormente eles saem da organização. Assim, posteriormente eu explico para vocês. Esse plano desse núcleo, ele estava funcionando, já estava sendo cogitado há aproximadamente 3 meses atrás. O cativeiro, ele foi alugado no dia 24 de outubro e assim eles começaram a planejar suas ações. A execução do plano, ela começa no dia 28 de dezembro, certo? Qual a motivação desses 4? Gideon e Horácio moravam junto com Marcos na chácara. Aquela chácara, pela especulação informal, ela teria o valor de 2 milhões de reais. Eles almejavam ter ela para a posterior comercialização, certo? E qual o plano deles? Eles, ceifando a vida de toda a família, eles teriam a posse do bem, fariam a comercialização e ofeririam cerca de 2 milhões de reais. Nesse combo, nessa intenção, eles também visualizaram que, no período do planejamento, a Cláudia, a esposa do Marcos, ela comercializou em dezembro uma casa no núcleo rural do Bálsamo, onde ela ganhou com essa venda 200 mil reais. A investigação apurou que desses 200 mil reais, 79 mil foram passados em dinheiro vivo para a Cláudia, que estava em companhia do Marcos no momento da transação. Segundo o depoimento da pessoa que participou, ela falou, ele é uma pessoa da minha estrita confiança, certo? Então entrou a chácara, entrou o dinheiro da Cláudia e também entrou um possível dinheiro que as vítimas tivessem em sua conta corrente quando estivessem em cativeiro. Daí, você já tem em posse de vocês, aquele caderno onde as vítimas eram obrigadas a entregar suas contas bancárias, suas senhas e seus cartões. Veja bem, no dia 28 começa a execução do plano. Esse plano começou na chácara, onde Marcos, Renata e Gabriela moravam no local. Eles foram rendidos e Marcos morre ali e as mulheres são colocadas em cativeiro em Planaltina. No dia 4, é a vez da Renata ser constrangida e colocada também no cativeiro em Planaltina. 4 de janeiro, certo? 4 de janeiro. Desculpa. Cláudia e Ana serem colocadas no cativeiro em Planaltina. Então, o cativeiro agora contém Renata e sua mãe, Renata e Gabriela, sua filha, e Cláudia e Ana, sua filha, certo? E lá, essas pessoas são constrangidas a entregar senha, cartões, e posteriormente eu falo sobre o êxito dessa operação de tirar dinheiro. No dia 12, o Tiago é atraído para a chácara e lá também a sua esposa, Elisamar, e seus filhos.
Tiago é encaminhado ao cativeiro e Elisamar morta e apareceu na forma que nós a encontramos na cidade de Cristalina junto com seus filhos. Na madrugada do dia 14, são encaminhadas para a cidade de Unaí e lá tiveram sua vida ceifadas, o capítulo que eu vou contar posteriormente, da forma que nós já as encontramos carbonizadas nos seus veículos. Ok, Renato Gabriel, desculpa. Renato Gabriel. Já no dia 15, nós temos o capítulo do Tiago, Cláudia e Ana tiveram suas vidas ceifadas e foram encontradas posteriormente no interior da cisterna. Esse é o cronograma que os investigadores, juntamente com as provas colhidas e também com o interrogatório dos acusados, nós obtivemos. A execução desse plano teve aproximadamente 18 dias, com esse desfecho que nós observamos. Agora eu vou capitular cada uma dessas ações, certo? Nós retornamos lá para o dia 28. O que aconteceu? O que nós apuramos? Todos os quatro, todo o núcleo da investigação, tá? Eles tramaram que chegariam na chácara com o intuito de render o Marcos, a Renata e a Gabriela. Como é que eles fizeram? O Gideon pegou e deu acesso ao Carloman, aí aparece o adolescente infrator nessa ação. Carloman e o adolescente iriam simular um roubo na chácara para levar todo mundo para o cativeiro. Horácio estava no interior da chácara, sabia de tudo isso, em conluio com os demais, ele se fez de vítima. Então, Carloman e o adolescente infrator, de posse de uma arma de fogo, constrangeram as pessoas mediante grave ameaça, colocaram-nas no chão e o Horácio junto, como se fosse vítima, certo? Nesse momento, houve uma reação do Marcos e o Carloman o atingiu com um tiro na nuca. O Marcos ficou ali naquele local já agonizando, eles colocaram as vítimas no interior da residência, as vítimas vivas, que seriam a Renata e a Gabriela. Lá as vendaram, amordaçaram e encaminharam todos ao cativeiro em Planaltina. Inclusive o Marcos, que estava agonizando. Ele foi enrolado em tapetes, colocado no Renault Scenic, que foi apreendido, que é de propriedade do Gideon, e encaminhado ao cárcere lá em Planaltina. O adolescente estava junto com o núcleo. Lá naquele mesmo local, já de noite, o Marcos foi esquartejado pelo núcleo da investigação, mais precisamente por Gideon e Horácio, certo? Tudo isso se deu na cozinha daquele cômodo. Já naquele mesmo local, eles cavam um buraco e o enterram. Posteriormente, vocês viram a gente encontrando aquele corpo lá. Na madrugada daquele dia, o adolescente infrator se desespera com aquela cena, apesar de ser um velho conhecido nosso, ele se desesperou com a crueldade, pulou o muro do cativeiro e saiu correndo. Então, o adolescente infrator aparece nesse capítulo aí, certo? Essas vítimas, posteriormente, nós vamos para a captura da Cláudia e da sua filha. Haja vista que a Renata e a Gabriela já se encontram, passaram o ano novo em poder deles. Já no dia 4, após a venda
da casa, a Cláudia tinha perspectiva de entregar a chave do imóvel no dia 7. E ela prometeu entregar essa chave antes, no dia 4. Já a futura compradora não a encontra. E o depoimento deles é o seguinte: eles de posse do celular do Marcos, eles simulam que quem ajudaria na mudança seriam Horácio e Gideon e Fabrício. Eles começam essa mudança para a nova casa da Cláudia e já na primeira mudança que eles fazem para o novo local, eles deixam o Carlomã no interior da residência. Na segunda etapa da mudança, a Cláudia fica no interior da casa e o Carlomã rende, simulando um assalto, de posse da mesma arma de fogo que matou o Marcos. Dessa casa que ela tinha vendido? Não, a casa que ela tinha mudado. Eles fizeram a mudança. Na primeira mudança, a Cláudia fica na casa que ela iria morar. Não, o Carlomã fica no interior da casa que ela ia morar e ela ajudando na mudança. No mesmo núcleo rural, no Bálsamo. Na segunda etapa da mudança, que eles voltam para buscar a terceira etapa, o Carlomã já está dentro da residência e quando a Cláudia entra, ele a rende com o pretexto que estava fugindo da justiça e já está no poder dela. Na terceira etapa da mudança, Horácio e Gideon já voltam com a Ana, de 19 anos. Ela entra na residência e Carlomã assalta, mais uma vez, uma simulação. Gideon e Horácio se fazem de vítimas, são deitados no chão, e o Carlomã algema as pessoas, veda seus olhos, eles algemam as pessoas com tarape, com uma algema de plástico, vedam os seus olhos, e a Cláudia é submetida e é encaminhada também ao cárcere em Planaltina. Mas sempre pensando que Gideon e Horácio seriam vítimas dessa situação. Só a Cláudia? Não, Claudiana são levados ao cativeiro. Então, a partir do dia 4, nós temos no cativeiro Gabriela e Renata num cômodo, Cláudia e Ana em outro cômodo, certo? No dia 12, o Tiago começa a perguntar pelo pai e eles antecipam a situação do Tiago. Eles levam aquele bilhete que vocês tiveram acesso, aquilo ali é uma minuta de uma mensagem, certo? Que eles escreveram para o Tiago, atraindo ele e a Elisamar para a chácara. O Tiago chega no condomínio Entre Lagos, é buscado pelo Horácio, que o leva até a chácara, e o Gideon coloca novamente Carlomã e agora aparece o Galego nessa situação. O adolescente não topou mais ficar na associação. Aparece o Galego nessa situação. Carlomã, junto com o Galego, chegam e rendem o Tiago. O Tiago é ali amordaçado, algemado para trás, com os pés atados, mantido ali e encaminhado ao cárcere, ao cativeiro lá em Planaltina. Nesse mesmo momento, a Elisamar chega na chácara, Carlomã rende e a coloca no interior da residência. De lá, eles prosseguem com ela e as crianças para a região de Cristalina, e aí, no dia 13, na madrugada, a gente tem aquele episódio deplorável dessa ação criminosa. No dia 14, certo? Eles retornam à noite e prosseguem, na madrugada do dia 14, logo após essa ação da Elisamar e seus filhos, eles retornam, pegam a Renata e a Gabriela no interior do veículo dela. Foi passado para vocês precisamente a hora da saída. Eles se encaminham para a região de Unai
e lá prossegue com mais uma repugnante ação dessa associação criminosa, que culminou com a morte e a incineração dos corpos no interior dos veículos. Já eles retornam ao cativeiro, sempre nessas ações de queimar corpos, de matar pessoas fora do DF, estavam presentes Calomã, Horácio e Gideon. O Fabrício ficava cuidando do cativeiro. Nesse dia 14, eles retornam para o cativeiro e lá, Gideon queimado pela ação do fogo, ele se autodenomina como flagrante, ele não poderia participar mais pelo nível das queimaduras, e lá eles vão dar um destino no Tiago, Cláudia e Ana. Essa ação ocorre no dia 15 de domingo. No dia 15. Gideon não participou de forma efetiva, mas eles combinaram entre eles, Horácio e Gideon, o que fariam com as vítimas. Segundo o relato, ele sabia exatamente o local onde esses corpos ficariam. Eles saíram de lá com vida, chegaram na estrada de barro. Primeiramente, o Tiago foi colocado na porta, na porta da casa. As outras duas mulheres foram levadas para a porta da casa e, de lá, com um instrumento cortante, eles deram fim a essas 3 últimas vidas. Não entendi o que eles fizeram, doutor. Amigo, eu prefiro não contar o que eles fizeram, mas eles utilizaram um instrumento cortante, certo? Então, e posteriormente, essas pessoas em ordem, Ana, segunda Cláudia e terceiro Tiago, foram jogadas no interior dessa fossa e depois cobertos com pedras, calhas e bastante terra, o que dificultou bastante o nosso acesso. Desculpa, doutor, é um único instrumento de uma vez que atravessa os 3, é isso? Não, foram 3 ações em cada vítima, certo? Faca. Eles foram atingidos por faca. Inclusive, se nós fôssemos, não tivéssemos indícios de autoria, nós teríamos uma dificuldade imensa, até porque cada vítima foi morta com padrões diferentes de violência. E isso dificultaria bastante as nossas ações no âmbito da investigação. Para cada crime, inicialmente, eu falei para vocês que a gente estava trabalhando com extorsão mediante sequestro com o resultado morte. Mas os fatos foram elucidando e nós temos várias capitulações, várias tipificações para essas condutas que eles praticaram. Pela situação do Marcos, no momento em que ele entra na chácara e rende as pessoas no primeiro crime, lá dentro eles encontraram a quantia de 49.500, que era proveniente da venda da casa da Cláudia, que estava na posse dele. Então, essa conduta aí, ela foi capturada como latrocínio consumado. Nesse capítulo, tinha um adolescente, então também entrou a corrupção de menores. O fato de ter mantido as pessoas lá, no cativeiro, retirado suas senhas, tentado retirar valores, a tipificação ficou com extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte. A Elisamar e os seus filhos, nós não visualizamos nenhuma intenção econômica. Então, essa conduta aí foi tipificada como homicídio qualificado pelo motivo fútil, torpe e pelo meio insidioso empregado, no caso o fogo.
também pela destruição dos cadáveres e pela ocultação dos cadáveres. Eles foram indiciados principalmente pela ocultação do cadáver do Marcos e pela destruição do cadáver das pessoas que foram mortas carbonizadas. Bom, o doutor Ricardo já trouxe um panorama aí geral do que aconteceu, né? E a tipificação ficou conforme o doutor Ricardo esclareceu. É uma associação criminosa qualificada, porque ela era destinada já desde o início à prática de crimes considerados hediondos, né? E ela também é uma associação que atuava com o uso de armas, né, de fogo. O Marcos, o crime praticado contra o Marcos foi classificado como latrocínio, né, é o roubo seguido de morte. A ocultação do cadáver, né, também tem um tipo próprio para isso, que é o crime de ocultação de cadáver. A Renata e a Gabriela, nós entendemos que houve ali uma extorsão com restrição de liberdade das vítimas, né? E posteriormente também a morte delas, então tem um tipo também específico para isso. Houve nesse primeiro episódio, né, a corrupção do adolescente e a destruição, né, dos cadáveres da Renata e da Gabriela. Com relação ao episódio envolvendo a Cláudia e a Ana Beatriz, também entendemos no sentido da extorsão, mediante restrição da liberdade das vítimas, e também o resultado morte. No caso dos corpos dela, o crime seria de ocultação de cadáver, né, que tem a mesma pena da destruição. Com relação a Elisamar, o doutor Ricardo também já adiantou, foi homicídio qualificado. Ao que tudo indica, a gente não tem ainda uma resposta da causa-morte, mas ao que tudo indica, seria asfixia, o que também qualificaria o crime. E nós entendemos também que houve, na intenção da morte da Elisamar e das crianças, uma forma de evitar o conhecimento de todos esses crimes que eles já praticaram, o que também qualificaria o crime de homicídio. A gente não tem o resultado morte, né, da Elisamar e das crianças, mas já tem a informação de que não foi encontrada fuligem nas vias aéreas das vítimas. Então, indicaria que no momento em que o carro, né, e os corpos foram incinerados, eles já se encontravam mortos. Com relação também, né, o indiciamento pela destruição dos cadáveres de Elisamar e das crianças, com relação ao Tiago, também não identificamos uma motivação econômica para esse crime, também foi tipificado no homicídio qualificado pelo meio cruel. Houve ali uma dissimulação na atração, né, do Tiago até a chácara, e também entendemos que era uma forma deles assegurarem a impunidade e o êxito, né, daquele crime, dos crimes que eles estavam praticando. E também houve aí a tipificação na ocultação do cadáver do Tiago. Essas foram, né, as tipificações que foram realizadas e, a princípio, é isso. Com relação ao núcleo da associação, nós entendemos que todos eles responderiam por todos esses crimes, né? Então, o Gideon, o Horácio, o Fabrício e o Carloman, eles responderiam por todos esses crimes. Com relação ao adolescente, né, depende de qual vai ser o entendimento da autoridade policial da Delegacia da Criança e do Adolescente, né? Então, nós não vamos nos manifestar sobre o que ele poderia vir a responder. Com relação ao Carlos, né, o Galego, nós entendemos,
momento, é claro que isso pode mudar, né, de acordo com outras informações que a gente ainda aguarda a resposta. Nesse primeiro momento, ele responderia pelo homicídio do Thiago. Esse é o trabalho da nossa polícia, trabalho do meu pessoal aí que está aí presente. Eu agradeço de montão e obrigado. Espero que vocês não tenham outra situação como essa para cobrir na carreira dos senhores, e desejo também aos policiais, já visto que eu já estou chegando ao fim do meu período aqui como delegado de polícia, que os policiais também não tenham outra experiência tão dolorosa. Nós não estamos em nenhum momento felizes com essa investigação, mas sim honrados de ter virado essa página da capital da República. Ok? Obrigado.